Boa noite, irmãos. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez aqui para mais um estudo bíblico e, vamos então à nossa passagem, mas um abraço muito forte àqueles que nos têm acompanhado e é bom sempre estarmos juntos, é muito bom, principalmente quando o objetivo é este, é de estarmos de volta da Palavra de Deus. E temos estado a estudar a Carta aos Colossenses, no capítulo 3 e já passamos o capítulo 19, e já dissemos algumas considerações em relação a este versículo, versículo 19, e eu vou ler. Vós maridos, amais as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Este versículo, de facto, a nossa responsabilidade como homens, como maridos que somos, é enorme, porque o que deve predominar no lar é o mesmo espírito que predomina na Igreja, ou seja, que deveria predominar sempre, e que é aquele espírito em que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, dirigia aquela carta àqueles irmãos e ele dizia que o vosso sentimento seja o mesmo, ou seja, que o sentimento que aqueles irmãos teriam deveria ser o mesmo sentimento que o Senhor Jesus Cristo tinha, que era um sentimento de humildade, de um amor altruísta e sacrificial, e é o mesmo que deve predominar dentro de um lar. Nós já vimos logo no versículo anterior o desejo do nosso Senhor para que as mulheres sejam, de facto, elas próprias sejam sujeitas aos seus maridos, como a Igreja é sujeita a Cristo, e agora temos a responsabilidade do homem, de facto, que é amar as nossas esposas e não nos irritarmos contra elas. Nós vemos isso mais do que nunca na Palavra de Deus, que mesmo que a Igreja seja infiel, o Senhor Jesus Cristo permanece fiel. Nós não vemos o contrário. E de facto é maravilhoso. Infelizmente, muitas das vezes, a tendência, e muitos de nós temos a tendência a dizer assim, não, eu não me vou irritar contra a minha mulher, mas se de facto ela agir corretamente, ou do género, ela tira-me do sério, como é que eu não me hei de irritar contra ela? Ou muitos dizem, é difícil eu amar a minha esposa, pois ela irrita-me constantemente. Mas não é isso que o versículo diz. O versículo diz que nós devemos amá-las de tal maneira para que possamos perceber, e nós vemos na palavra de Deus isto, e no capítulo do amor, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, nós vamos ler muito rapidamente e quais são as características que depois vão sustentar toda esta base para que de facto não nos irritemos contra as nossas esposas. E a palavra de Deus diz que o amor é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com malícia, não busca os seus interesses, lá está, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E nós vemos que é este amor que tem que ser cultivado. Se o papel das esposas é um papel de muita responsabilidade e lhes é exigido isso, o nosso muito maior é. Porque o Senhor quer que nós nos aproximemos o máximo da figura do Senhor Jesus Cristo. E quão difícil é. E nós podemos pensar assim, isto é uma utopia, é impossível, o que nos está a ser exigido é impossível de alcançar. Mas se o Senhor diz isso na sua palavra, nós devemos ser o mais parecidos possíveis do nosso Senhor Jesus Cristo, e que dentro do nosso lar nós devemos representar isso, a figura do Senhor Jesus Cristo. Então é porque é possível. Deus nunca nos iria dizer nada, nem nunca nos iria dar uma diretriz ou uma ordem, porque isto o Senhor não nos está a pedir. Se for possível amarmos as nossas esposas, ou se for possível não nos irritarmos contra elas. O Senhor diz para amarmos e não nos irritarmos contra elas. Muitos podem dizer, mas há sempre motivo para nós nos irritarmos.
existem sempre muitos motivos pelos quais nos podem levar a isso. Mas existe um motivo ainda maior para que não nos irritemos contra elas. É nós percebermos que nos é exigido isso da parte de Deus e é-nos exigido, acima de tudo, que as amemos. Quanto mais nós amarmos as nossas esposas, segundo a vontade de Deus, porque amar as nossas esposas não significa satisfação dos seus desejos e dos seus caprichos, não. Amar as nossas esposas profundamente significa amar como o Senhor quer que nós amemos. Ou seja, e nós já vimos isto, amarmos desta maneira. Ou seja, acima de tudo, a verdade tem que prevalecer. Acima de tudo, a paciência, a justiça, o suportar, muitas das vezes, situações menos boas. E nós devemos as suportar, devemos sofrer por elas. E esse é o nosso papel. Podíamos falar muito mais e temos muito mais para falar. O nosso irmão Carlos e o nosso irmão Alberto certamente irão também nos seus pensamentos e a mensagem será muito boa. E nós vamos ver alguns aspectos mais acerca disto. Mas um dos grandes problemas também, e era isso, e vou finalizar com isto, um dos grandes problemas é que muitas das vezes, muitos maridos põem as suas expectativas e põem todo o seu foco nas suas esposas. E isso está errado, irmãos. Nós não devemos ter expectativa nenhuma em relação às nossas esposas. Porquê? Porque elas são imperfeitas, como nós somos. Da mesma maneira, elas não devem pôr as expectativas delas em nós, mas sim no Senhor. E é esta obediência ao nosso Deus que vai nos fazer com que amemos melhor as nossas esposas. Não podemos esperar das nossas esposas aquilo que o Senhor irá fazer dentro do nosso lar. O que nós temos que esperar das nossas esposas, de facto, é uma rendição aos pés do Senhor. Isso sim. E conduzi-las a isso. Porque é essa a nossa missão. Para além de sermos líderes na nossa casa, no sustento e no suprimento das necessidades, nós temos de ser líderes espirituais. Levar, então, as nossas esposas aos pés do Senhor, para que elas sejam mais santas ainda. Esse é o nosso papel. É o papel que o Senhor Jesus Cristo tem na Igreja e é o mesmo papel que nós devemos ter. Líderes espirituais. Um dos grandes problemas do nosso tempo é que muitas casas e muitos lares não são os homens não são os esposos que são os líderes espirituais. Têm sido as nossas irmãs, têm sido as esposas. E isso depois tem consequências e não é bom que assim seja. É bom, claro, que elas sejam firmes, que elas sejam verdadeiras mulheres de Deus, mas a liderança passa pelo homem. E muitas das vezes isso não acontece. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos, acima de tudo, nunca pensar de que elas devem nos amar de tal maneira que não nos irritemos contra elas. Se fôssemos a escrever este versículo, era assim que a gente escrevia. Que elas nos amem verdadeiramente para que nós, homens, não nos irritemos, os esposos, não se irritem contra elas. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Não o contrário. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Um abraço muito forte. Estamos juntos. Graças a Deus por esta igreja e por cada irmão que se interessa em adorar o Senhor através das Escrituras. Colossenses 3, no verso 19, é o que estamos estudando. Vós, maridos, amai vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Sabemos que no Antigo Testamento conhecemos várias famílias, Adão e Eva. Conhecemos a família de Noé, de Abraão, de Jacó, do rei Davi. E toda vez que o Senhor Deus permitiu que olhássemos, observássemos estas famílias, abrindo uma pequena janela para olhar o comportamento, a fé, a crença e a bênção que eles recebiam, ou quando a incredulidade, a teimosia, a carnalidade dominava o fracasso e as dificuldades de cada um deles. E aprendemos muito no Antigo Testamento com cada episódio destas famílias. E se o Senhor abrisse a janela da sua família, da sua casa, o que nós poderíamos observar na rotina do seu dia a dia? E mais ainda, importante, o que é que o Senhor Deus iria observar da rotina
do seu relacionamento dentro de casa, a esposa, filhos, os parentes, todos. É aqui que o apóstolo Paulo chama a atenção para os relacionamentos práticos, a vivência de sabedoria, através do conhecimento da doutrina já aplicada, já ensinada. A palavra que caracteriza as esposas é a submissão. E a palavra que caracteriza os maridos não é autoridade, é o amor. E é exatamente aqui o ponto. E o que vem a ser submissão? Submissão é entregar-se a alguém, estar sujeito a alguém. E o que é, portanto, ou o que significa amar? Amar significa entregar-se por alguém. E isso é muito importante. E é esse o ponto que o apóstolo Paulo destaca e chama atenção. E aqui, a exortação viva do apóstolo é para o relacionamento, o trato, a maneira, o modo como nós aplicamos a palavra, o discurso, o jeito que tratamos com várias situações. E quando falta o bom humor, e quando falta a inteligência, a sabedoria, o respeito, existe uma certa crise. Paulo ele diz e destaca no verso 19 de Colossenses 3 a palavra não irriteis contra elas. E outras traduções vão trabalhar com uma palavra parecida. Não a tratem com amargura. O verbo aqui, de fato, é amargar, é tirar o ânimo, é tirar o encorajamento, é causar atrito. E o relacionamento, esposo, marido com a esposa, dentro de casa, é como se fosse uma engrenagem de uma máquina, onde as engrenagens funcionam perfeitamente. Porém, sabemos que todo motor, toda engrenagem precisa de um óleo, de um azeite, para que não haja desgastes nas peças. E principalmente atritos, ruídos e algo que pode vir a quebrar esta engrenagem. O relacionamento marido e esposa passa muito por isso. E quando nós descobrimos que o Espírito Santo tem nas Escrituras o símbolo do óleo, do azeite, que suaviza, que dá todo aquele refrescor, nós vamos perceber a necessidade urgente de Deus, o Senhor, fazer parte deste relacionamento a dois. Mesmo porque nós sabemos que a corda de 3 dobras é difícil de ser quebrada. Nós temos no Antigo Testamento uma passagem que chama-nos a atenção, que está em Gênesis, no capítulo 33. Lá no verso 14, é um momento que Jacó está voltando com toda a sua família, esposa, filhos, gados, riquezas, que ele construiu lá no norte da sua terra, com seu tio Labão. E ele volta agora a casa. E aí ele vai encontrar com seu irmão desafeto, Esaú. E é nesse momento que ele fica em pânico, com medo da reação do seu irmão. A história nós conhecemos, mas quero destacar Gênesis 33, no verso 14, muito importante para nós. Ora, passe o meu senhor, Jacó falando a Esaú, adiante de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco guiando conforme o passo do gado, que vai adiante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Seir. O que Jacó está dizendo é que ele compreende a sua responsabilidade para com a sua família, para com os seus, e ele vai no passo da caminhada da sua família, do seu gado, dos seus filhos, das suas esposas. Ele caminha desta maneira. E no nosso relacionamento, marido e esposa, é como muitas vezes falamos, nós precisamos saber mudar o câmbio, a marcha do carro, a velocidade, para
aproveitar o momento que aquela pessoa está passando e simplesmente considerar, respeitar a velocidade, o entendimento, a capacidade de suportar uma situação. Isso significa você caminhar do lado e reforçar os passos da pessoa. Ao usar então este verbo, não irriteis, o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar é que nós não devemos e não podemos provocar ou estabelecer um mal-estar dentro de casa. Ou uma palavra dita fora de hora, fora de lugar, sem propósito, para magoar. E assim ser um estupim, uma faísca que de repente começa uma discussão. E nós precisamos ter cuidado, até mesmo escolhendo palavras. O uso destes é vedado. Palavras ríspidas, palavras como ironia, aspereza, desprezo, irritação, sarcasmo, tudo isso são antítese do verdadeiro amor. E o verdadeiro amor nós vamos encontrar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Só quero destacar o verso 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, e no verso 5, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, nós temos o fruto do Espírito, que é tão necessário no relacionamento dentro de casa. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. São estes ingredientes que precisam fazer parte do nosso relacionamento. E não palavras ásperas ou um comportamento irônico que vai azedar, vai amargurar o ambiente, o relacionamento de um para com o outro. Quero destacar aqui rapidamente alguns itens que muitas vezes provocam esta irritação, essa amargura dentro de casa ou entre o casal. Isso já foi pesquisado, já foi respondido e chegamos a estas conclusões. Palavras que desonram dentro do lar. Em vez do fruto do Espírito ou do amor verdadeiro fluir, muitas vezes vamos usar a carnalidade. Como? Presta atenção. Ignorar ou não considerar opiniões, conselhos e crenças da pessoa amada. Envolver-se logo na televisão, se distraindo com o jogo ou com o jornal e evitando conversar, dialogar, perguntando como é que foi o dia da pessoa amada. Ela vai se sentir desprezada, vai se sentir ignorada. Isso vai provocar amargura, irritação. Fazer piadas fora de hora, nas fraquezas ou mesmo em situações de trabalho, que vai irritar aquela que estava se dedicando, tentando fazer o máximo, e você tratando com desdém. Fazer ataques verbais regulares, até na frente de amigos e colegas e de outras pessoas, isso constrangendo a pessoa amada. Não dar a devida importância ao cônjuge. E o pior ainda, não valorizar pequenos atos, pequenos gestos, passando desapercebido. E são nessas pequenas coisas que nós precisamos valorizar. Nessas pequenas coisas que nós devemos dar a importância da pessoa que está ao nosso lado. Ignorar ou simplesmente deixar de ser agradecido vai provocar esta amargura, ressentimentos. Praticar hábitos ruins, maus. E olha que a pessoa já advertiu, não faça mais isso, não suje o chão, não jogue as roupas no canto. Tantos exemplos. For advertido e você continua para que
continua provocando, isso só vai aumentar cada vez mais a irritabilidade, a amargura, e fazendo com que essa engrenagem do amor ou do relacionamento venha se irritar, travar, venha causar atritos e irritação. Comprometer-se exageradamente com outros projetos, com outro grupo de amigos, de pessoas, de trabalho, fazendo com que a família, a esposa, seja tratada como segundo plano, deixando lá para trás, tirando toda a importância e valor, lutando pelo poder. Eu que mando aqui, sou eu que ponho dinheiro aqui nesta casa, sou eu que sou o dono. Esse espírito de competitividade não vai fazer bem e só vai provocar irritação. Numa época que estamos vivendo, onde que a virtude está falindo e a explosão de divórcio por todo canto, só nos resta cada vez mais voltar ao padrão de Deus, ao plano do Senhor estabelecido para a família. E que o Senhor nos abençoe. Amém. Estamos gratos por podermos continuar a estudar a Epístola aos Colossenses, no capítulo 13 e agora no versículo 19. Um grande abraço para todos vós que nos escutais, sabendo que estáis nas nossas orações, para que o Senhor vos ilumine, vos dê entendimento, para que possais compreender bem as Escrituras e a sua vontade para as vossas vidas. Também agradecemos as vossas orações, não nos esquecemos de dizer, pois nós não dependemos de nós, nem queremos depender de nós, nem de uma eventual sabedoria que tenhamos, que não temos. Queremos que tudo venha do Senhor e por isso é importante que oreis por nós. Vamos então para Colossenses 3,19, lendo outra vez a passagem. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Amai, diz o apóstolo Paulo. Ora, nós já vimos que os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a Igreja. É esse modelo que Deus estabelece na Bíblia, em Efésios no capítulo 5, para os casais. Mas como é o amor de Cristo pela Igreja em termos práticos? Bem, entre outras coisas, é um amor que é altruísta, é um amor que não é egoísta, que é exatamente o contrário de ser egoísta, porque é um amor que escuta. Sim, amar, neste caso, significa escutar. E é o que o Senhor faz. Ora, quem escuta não é egoísta. Quem escuta pensa no outro, não pensa em si. E esta é uma característica que deve haver nos maridos, saber escutar. Escutar é algo que até o mundo secular afirma ser necessário. A Harvard Business Review afirma que 65% do tempo de alguém que seja executivo, e notemos bem que um executivo é alguém que tem um lugar de liderança, que é o lugar que Deus deu aos maridos no lar, na família. Portanto, 65% do tempo de alguém que seja executivo, segundo esta instituição, deve ser gasto a ouvir, a escutar. O mais importante é, pois, despender tempo para ouvir, saber ouvir no nosso relacionamento, neste caso muito mais íntimo, o relacionamento com uma esposa. Ora, é curioso que com Cristo nós aprendemos a ouvir. Nós vemos-lo sempre como um bom ouvinte. Ele sempre foi um bom ouvinte e é um bom ouvinte. O que é que ele não faz pela sua igreja? Como eu, nos ouve pacientemente e ouve pacientemente as nossas angústias e é sensível a tudo o que nos diz respeito. Devemos aprender, pois, com ele. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 18 e versículo 13, responder antes de ouvir, estultícia é, e vergonha. Não respondamos antes de ouvir. É importante que demos lugar ao ouvido para ouvir antes de falar. Notemos como ele ouvia. Era uma das características dele. E em João, no capítulo 8, versículos 3 a 7, naquela célebre passagem da mulher apanhada em adultério, nós lemos que os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
Isto diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo não respondeu logo. Ele estava a escutar. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes. Então ele falou: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Sim, o Senhor Jesus Cristo ouve. É uma das características dele e os maridos devem olhar para ele para aprenderem com ele a saber ouvir. Aprendamos, pois, a ouvir. Usando a linguagem ilustrativa que o nosso irmão Fernando Quental usou na reunião online no passado domingo, responder antes de ouvir é como disparar antes de apontar. E nós não o devemos fazer, porque vai sair disparate. Saber ouvir é chave. Tem sido dito frequentemente que o casamento às vezes é um diálogo de surdos. Ora, isso não pode, não deve acontecer. Mas é infelizmente aquilo que acontece em muitos casais. É um diálogo de surdos. E os maridos têm aqui uma grande responsabilidade para que tal não aconteça. E eu quero aqui sublinhar isto porque são os maridos que têm essa responsabilidade mais do que as mulheres. As mulheres costumam falar muito. É uma das características que elas têm, sentem essa necessidade. Ora, os maridos, em particular, face a essa realidade, têm que aprender a ouvir. O ciclo de amor e submissão que nós vemos aqui nesta passagem começa com o marido. Apesar de primeiro ele dizer às mulheres para elas estarem sujeitas e só agora dizer aos maridos para as amarem, este ciclo começa com o amor deles. Não lemos que as mulheres devem sujeitar-se e que os maridos devem amá-las? Temos aqui o ciclo da sujeição-amor. É importante que se note que o ciclo começa com o marido, não com a mulher. E eu passo a explicar. Olhamos para o caso de Cristo e da Igreja, que é apresentado como paradigma, como modelo para o relacionamento entre maridos e mulheres. Aprendamos com o nosso Senhor. Como Igreja, nós amamo-lo, como nós sabemos. Não é preciso estar a demonstrar isto. E porquê é que nós o amamos? Lemos na Bíblia porquê? Porque Ele nos amou primeiro. Não é isso que nós lemos em 1ª Carta de João, capítulo 4, versículo 19? Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus, sujeitamos-nos a Deus, rendemos-nos, damos-nos totalmente ao Senhor, porque sabemos, sem sombra de dúvida, que Ele nos ama. Ora, é este o papel dos maridos, amarem as suas esposas como o Senhor nos ama. O marido, como o Senhor Jesus Cristo, deve ser o iniciador. É com ele que o ciclo começa. A esposa, como a Igreja, responde ou corresponde, mas o ciclo é iniciado por ele. Amares a tua esposa é o que torna seguro e garantido que a tua esposa se vá submeter a ti voluntariamente. Ela nunca vai querer se submeter a alguém que a espezinhe, que a irrite. Porém, é muito mais fácil ela fazê-lo quando ela sabe que tu a amas. É por isso que todo este processo tem que começar com o marido, com ele a amá-la. Sim, vós maridos, amai as vossas mulheres, como lemos na nossa passagem. E depois Paulo diz, e não vos irriteis contra elas. Paulo diz aos maridos para não chamarem as suas esposas de doçura. Quantos há que tratam assim as esposas? Oh doçura isto, oh doçura aquilo. Tratam-no como doçura. É assim que alguns tratam as suas esposas. E Paulo diz aos maridos para não chamarem as suas esposas de doçura e depois agirem com elas como vinagre. Ora, os maridos não devem demonstrar a aspereza de temperamento ou ressentimento para com as esposas. Não devem irritá-las ou exasperá-las, mas ao contrário, devem fornecer uma liderança, proporcionar-lhes uma liderança amorosa na família, no lar. Não vos irriteis contra elas, lemos aqui. Pensemos no que significa irritar. Há muito que nós aprendemos que uma só palavra não esgota em si todo o significado que ela pretende transmitir. E para podermos entender o pleno significado de um termo, os sinónimos ajudam muito para nós ficarmos com um quadro completo. A linguística tem esta característica. Não há um termo que possa esgotar todo o pensamento. E às vezes é preciso utilizar vários termos para ficarmos com o quadro completo. Vejamos então sinónimos
para a palavra irritar, para percebermos melhor o que é que está envolvido em irritar as esposas. Irritar é enfurecer, não as enfureçamos. Ou irar, provocá-las à ira, ou enraivecer, ou encolarizar, ou exasperar, ou fazê-las zangar, agastá-las, enervá-las, abespinhá-las, embravecê-las, impacientá-las, importuná-las, perturbá-las, incomodá-las, aborrecê-las, chateá-las, indispô-las, arreliá-las. Tudo isto está envolvido no irritar. E os maridos não devem ser, pois, rancorosos, mordazes, cruéis, irritantes, dolorosos, duros, impiedosos, arrogantes, ressentidos, implacáveis, selvagens, azedos, taciturnos, ou seja, carrancudos, vexatórios, que humilham, que atormentam, que maltratam. Ponderemos agora o outro lado. E o que é que eu quero dizer com o outro lado? O outro lado, como os maridos devem ser. Em vez de os irritarem, o que é que eles de facto devem fazer? O contrário, exatamente. E quais são os antónimos? Se os sinónimos são importantes, os antónimos também são. Quais são os antónimos de irritar? Olhem, antónimo de irritar é acalmar, é abonançar, é amansar, é apaziguar, aplacar, serenar, desenraivecer, aquietar, adoçar, e quão importante é adoçar, amenizar, sossegar, confortar, tranquilizar, suavizar, consolar, ser agradável, ser apreciativo, ser amigável, ser gentil. Isto é não irritar. Ser grato, ser suave, doce, ser agradecido. Oremos como David fez no Salmo 141, versículos 3 e 4. Lemos assim: põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda à porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más. Que Deus nos ajude, a nós que somos homens, para sermos maridos exemplares. Os comissários de bordo, nas viagens nos aviões, antes do voo se iniciar, ou quando o voo começa, dão as seguintes instruções aos passageiros logo no início da viagem, em todas as companhias aéreas. Dizem eles assim: para aqueles que viajam com crianças pequenas, então eles têm indicações para aqueles que viajam com crianças pequenas, dizendo-lhes que em caso de falta de oxigênio, em caso de despressurização a bordo, coloquem primeiro a máscara no vosso próprio rosto e só depois coloquem a máscara no rosto do vosso filho. Na vida familiar, os pais costumam passar a maior parte do tempo a colocar máscaras de oxigênio no rosto dos filhos, enquanto o relacionamento conjugal está a sufocar com falta de ar. Isto não pode acontecer. Este princípio da aviação deve ser aplicado na família. A única maneira de se ter uma família forte é garantir que marido e mulher têm o suprimento de oxigênio e do amor a fluir forte entre si. Só então estão em condições de poder garantir sobrevivência aos seus filhos e colocar-lhes a máscara. Eles próprios devem ter a máscara antes dos seus filhos. E muitos às vezes estão preocupados com os filhos, esquecendo-se que o bem-estar dos filhos passa em primeiro lugar pelo seu próprio bem-estar. Este procedimento de emergência ensina-nos muito sobre a paternidade. Quando nos tornamos pais, a primeira coisa que nos ocorre é a obrigação de darmos sempre o melhor aos filhos. Dar o melhor aos filhos pode ser considerada a mais elevada intenção que se pode ter. Tratarmos primeiro de nós e só depois dos filhos, neste caso, pode soar estranho, mas não deve ser. Se quisermos tornar-nos bons pais, temos que voltar toda a nossa atenção e energia para nós próprios e não para a criança. Primeiro cuidarmos de nós. O que pode parecer a princípio um ato de mero amor próprio ou egoísmo é na verdade a condição-chave para sermos capazes de cuidar bem dos filhos. O melhor que os pais podem fazer por um filho é cuidarem bem de si próprios primeiro, a fim de estarem aptos para cuidarem bem dele. Que Deus nos ajude nisso.
Maridos, amai as vossas mulheres. Os vossos filhos precisam de ver isso. Que Deus nos abençoe.